Após os confrontos iniciais entre os Sea Harriers britânicos e os Mirages argentinos, em 1º de maio de 1982, a liderança argentina decidiu que tentar enfrentar os caças britânicos era uma estratégia ruim. Desde então, as aeronaves argentinas atacavam o inimigo usando apenas velocidade e voo baixo como defesa. O tema foi detalhado neste canal em um vídeo em 3 partes. Confira se você perdeu esse vídeo. Isso não quer dizer que os pilotos de caça argentinos deixaram de enfrentar os Sea Harriers. Pouco antes da meia-noite de 20 de maio, um grande grupo anfíbio britânico entrou nas águas de San Carlos e iniciou o desembarque de tropas terrestres. Os argentinos souberam da operação pela manhã e logo lançaram um ataque em força máxima. A primeira onda tinha 11 aviões Dagger. Os britânicos tinham navios da Marinha Real no Estreito de Falkland e patrulhas de Sea Harrier em posições de cap para defesa. A força de Harriers foi reforçada por 8 Sea Harriers, que chegaram no Atlantic Conveyor. 3 posições de patrulha aérea de combate foram designadas, uma ao norte da ilha Pebble, uma no extremo sul do Estreito de Falkland e uma a oeste das águas de San Carlos. Aparentemente, só as posições de patrulha aérea norte e sul foram ocupadas no início. Ainda assim, foi um desafio, pois os 2 porta-aviões britânicos ficaram bem a leste das Malvinas para se proteger de ataques de Exocet. Os Sea Harriers voavam cerca de meia hora até a zona de combate e, ao chegar, voavam em velocidade econômica para aumentar a autonomia. A primeira onda argentina não foi interceptada. Os Daggers atingiram os navios AGMS Entren e Broadsword, perdendo um avião para um míssil SAM. A patrulha Harrier do Sul tentou interceptar os atacantes em retirada, mas não alcançou os Daggers supersônicos. A estação de patrulha do Sul estava ocupada por Sea Harriers do AGMS Hermes, e eles estavam voando a 8.000 pés. Pilotos britânicos mergulharam e lançaram um AIM-9L nos Daggers, mas sem resultado. A segunda onda argentina não teve tanta sorte. Perderam 2 a 4 Skyhawks para Sea Harriers, pilotados pelo tenente-comandante Mike Blissett e tenente-comandante Neil Thomas. Apesar do sucesso, o grupo anfíbio estava exposto e os porta-aviões britânicos foram aproximados para aumentar o tempo dos Harriers na área. Agora 3 pares eram lançados por hora. A terceira onda argentina consistia em 3 formações de 10 Daggers e 2 formações de Skyhawks da Marinha. 4 Daggers partiram de Rio Grande, enquanto 6 decolaram de San Julián entre 13h55 e 14 horas. Os 4 Daggers de Rio Grande chegaram antes. Eram liderados pelo capitão Horácio Mirmiri Gonzalez. A formação foi detectada pelo radar do AGMS Brilliance antes de descer para baixa altitude, e 2 Harriers do Esquadrão 800 foram direcionados para interceptá-la. Eles eram pilotados pelo tenente-comandante Rod Fredrickson e pelo segundo-tenente Andy George. Os Harriers desceram por entre o mau tempo próximo aos abrigos na Baía do Rei George. O tenente-comandante Fredrickson lançou um AIM-9L no Dagger que vinha atrás, pilotado pelo primeiro-tenente Hector Luna. Ele se ejetou com sucesso. Os outros pilotos argentinos nem perceberam os Harriers e acharam que Luna tinha se chocado contra o solo ao longo da rota. Os 3 Daggers restantes viram o AGMS Ardent se dirigindo à enseada de San Carlos e o atacaram. Uma bomba atingiu a popa do navio e causou grandes danos.
Em seguida, outro grupo de Daggers, às 2h45, atacou 2 fragatas, tipo 22. As bombas erraram, mas os tiros de metralhadora danificaram o AGM-S Brilliant. 5 minutos depois, a segunda seção de Daggers, o voo Raton, se aproximou usando a rota entre a Cordilheira Morandi e as montanhas Hornbeam. Eles estavam prestes a se deparar com a patrulha de Sea Harrier do Oeste, pilotada pelo comandante do Esquadrão 800 e um Nigel Sharkey Ward, e pelo tenente Steve Thomas. Algumas horas antes, Ward e Thomas haviam enfrentado 2 púcaras argentinos, e Ward abateu um deles com seus canhões. Ward e Thomas voavam em sua terceira missão do dia. Voavam baixo, ao contrário dos Sea Harriers do AGM-S Hermes. Pilotos de Harrier receberam ordem de patrulhar em média altitude e depois atacar os inimigos em mergulho. Como as aeronaves argentinas voavam muito baixo, Ward achou estranho, pois seria difícil interceptá-las antes que atacassem os navios britânicos. Ele desobedeceu às ordens e voou baixo para tentar impedir ataques argentinos aos navios desde o início. Essas táticas logo se mostrariam corretas. 3 Daggers argentinos voavam baixo para o leste em formação alinhada. O líder era o capitão Guilhermo Donadilli, com o major Gustavo Piuma à sua esquerda e o primeiro-tenente Jorge Sen à direita. Thomas e Ward voavam em circuitos ovais, separados por cerca de meia milha. No final de uma rota para o sul, Sharkey Ward avistou 2 silhuetas triangulares se aproximando pelo oeste. Mais ou menos ao mesmo tempo, o primeiro-tenente Jorge Sen, no lado direito da formação Dagger, avistou um Sea Harrier às 3 horas e cerca de 1000 pés acima da sua formação. Donadilli também avistou o Harrier. Ele mandou o grupo alijar as bombas e os tanques de combustível e virar à direita. O Major Piuma, à esquerda, subiu em curva para buscar melhor posição no combate. Sharkey Ward virou bruscamente para os Daggers e acelerou ao máximo. Donadilli abriu fogo de canhão contra Ward, mas errou. Ward passou direto entre os 2 Daggers de Donadille e Sen. Ele virou à direita, achando que os Daggers seguiriam para o Estreito de Falkland. Ao mesmo tempo, Thomas fez uma curva descendente brusca e posicionou sua aeronave atrás dos Daggers. Segundo algumas fontes, que ele viu os Daggers primeiro. Ele travou a mira no Dagger de Sen e lançou um Sidewinder. O míssil acertou o jato, mas Jorge Sen conseguiu se ejetar e sobreviver. Thomas não viu seu abate, pois estava focado em Donadilli. O piloto do Dagger fazia curva à direita com o pós-combustor no máximo. Thomas lançou seu segundo Sidewinder, que perseguiu o Dagger por um tempo até acertar. O capitão Donadilli também se ejetou e sobreviveu. Sharkey Ward observava as vitórias de seu ala, mas descuidou da retaguarda e de repente viu um Dagger à direita. Esse era o Major Piuma,
que conseguiu fazer um ataque de canhão em passagem pelo lado de estibordo de Ward. Piuma errou e passou por baixo do Harrier de Ward a cerca de 36 metros de altitude. Ward não notou os tiros do canhão do Dagger, mas fez uma curva brusca e lançou um Sidewinder contra ele. Foi outro acerto e, infelizmente, o terceiro piloto argentino também sobreviveu. A tensão continuou, já que Ward e Thomas se reagruparam e seguiram para o leste rumo ao Estreito de Falkland. Ward inicialmente pensou que eram gaivotas. Na verdade, eram Skyhawks da Marinha Argentina, circulando e decidindo qual navio atacar. Ward nos chamou pelo rádio, e outra seção de Harriers surgiu para enfrentá-los. Os Skyhawks danificaram mortalmente o AGMS Ardent, mas os três foram abatidos pelo tenente Clive Morrell e pelo tenente de voo John Leeming. Ward então chamou seu ala, que não se via em lugar nenhum. Thomas não respondeu, e Ward temeu o pior, mas o Harrier de Thomas fora atingido por fogo de canhão antiaéreo, inutilizando seu rádio. Ele voltou ao Invincible e pousou em segurança, seguido por Shark e Ward, quase sem combustível. Outra formação argentina tentou atacar a força de desembarque britânica ao anoitecer, mas não encontrou alvos. Das 12 formações argentinas que enfrentaram os britânicos, 3 foram interceptadas antes do ataque. Os Sea Harriers derrubaram 4 Daggers e 5 Skyhawks. A formação que enfrentou Ward e Thomas foi o único voo argentino abatido pelos Sea Harriers, em que todos os pilotos sobreviveram. Obrigado por assistir. Apoie-nos no Patreon ou faça uma doação no PayPal para garantir novos conteúdos e continue assistindo Showtime 112